Muito bem, hoje eu vou contar para vocês qual foi o processo de criação do meu livro. Depois de pesquisar bastante sobre o assunto gratidão, 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 eu comecei a fazer os exercícios, né, como eu falei, e quanto mais eu fazia os exercícios, mais eu ia amadurecendo a ideia dentro de mim. Deus ia me transformando de alguma maneira para que eu entendesse o que Ele queria de mim. E aí eu comecei a esboçar as primeiras páginas do que seria o livro que é hoje, né? Então eu tinha muitos cadernos, eu trouxe hoje aqui alguns para a gente poder contar como é que foi, né? E aí eu comecei a esboçar nesses cadernos, eu comecei a esboçar, a escrever o que Deus estava me falando, o que ia acontecendo todos os dias, ok? Então, primeiro eu fiz várias vezes os exercícios, foi uma vez só não, fiz vários exercícios de vários autores. Depois eu comecei a escrever nos cadernos, esboçar o que poderia ser. E aí surgiram algumas ideias, logicamente que inspiradas pelo Espírito Santo, né? Então, a primeira coisa que tinha que ter nesse livro é a palavra de Deus. Eu começava o dia, todas as vezes começava o dia lendo a palavra de Deus, principalmente inspirada pelo que o Espírito Santo me transmitia, né? Então, eu buscava na Bíblia, por exemplo, o primeiro dia, Deus é o começo de tudo. Então, eu pesquisava sobre isso na Bíblia e anotava tudo, tudo anotadinho. Depois, eu fazia alguns questionamentos, baseado naquilo que eu li na Bíblia, né? Eu mesmo comecei a fazer um monte de questionamentos e eu escrevia esses questionamentos. Por exemplo, Deus é o começo, fim e meio e fim de tudo. Eu acredito mesmo nisso? Então eu fazia esse tipo de pergunta para mim mesma e depois ficou para quem vai ler o livro. Coloquei também frase de algumas pessoas, principalmente dos ateus, né, que não acreditavam em Deus e falavam sobre Deus. Depois tinha sempre uma música que vinha na minha cabeça. Eu sou do Ministério de Música, então tudo que eu faço tem relação com música. E eu fazia essa ligação do que eu estava pensando, lendo e fazendo na hora com alguma música. E aí eu ia buscar essa música, eu cantava essa música, gravava e deixava registrada. E aí eu ia fazer uma reflexão baseado naquilo que eu tinha lido, estudado, meditado, cantado, tudo que tinha acontecido até ali. Essa reflexão, ela é muito baseada na minha própria vida, na minha própria experiência, né? Eu estava passando por um momento de transformação, eu era totalmente sem religião nenhuma, me converti e comecei a estudar com afinco a religião, as músicas, a Bíblia, etc. Mas ainda estava naquele processo de começar a conhecer as coisas. Então eu tinha que falar sobre isso. Durante essa reflexão, eu colocava a minha experiência, a maior parte era a minha experiência, ou a experiência de outras pessoas, né? Exemplo de histórias de pessoas, histórias conhecidas, né? Então, nessa reflexão, tinha isso. E no final, tinha um exercício para ser feito baseado em tudo que foi visto antes, né? A gente leu a palavra de Deus, se questionou sobre várias coisas, leu o que as pessoas falavam sobre isso, escutou uma música, fez uma reflexão, e aí tem que ter uma resposta, né? A gente tem que tirar algo de dentro baseado naquilo que a gente aprendeu. Então, no final de cada dia, tem um questionamento, uma reflexão, uma tarefa, uma coisa para fazer. Então, sempre e tem um espaço para a gente escrever sobre essa reflexão, ok? Sobre o título do livro, tinha muitos livros, né, com esse tema. A maioria deles era o diário, reflexão, exercício diário. Então eu comecei nessa linha, né? O primeiro era o exercício diário da gratidão, ou o meu diário, o meu, né? O meu diário da gratidão.
E eu fiquei sem saber que título que eu dava. Como das outras vezes, eu pedia inspiração divina. Tudo que eu não tinha conhecimento, eu pedia inspiração divina. E aí, durante a noite, o Espírito Santo me acordou e, assim, meio sonolenta, me falou o título do livro. E eu levantei rapidinho e escrevi num papelzinho, ó. O poder de Deus, muito além do poder da gratidão. Esse é o título do livro que o Espírito Santo me deu durante a noite. Então, esse foi o processo, né, de criação do livro, todo ele registrado em cadernos, que era o meu jeito de trabalhar. Então, tem vários cadernos. E amanhã eu vou mostrar como que é o livro, tá? Como que aconteceu a criação do livro, a matéria, aquilo que você vai ver depois, né, como livro pronto. Então, amanhã eu vou contar para vocês como que é o meu livro. Ficou curioso? Então, espera até amanhã.